João capítulo 7. No versículo 25. E domingo é nossa Santa Ceia, tá? Quinta vigília, domingo Santa Ceia de fevereiro. E hoje é aniversário da presbítera. Agora, 42 anos. Bem-vindos. A palavra do Senhor diz assim, João 7, 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este vem. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Amém? Que Deus aplaude. Não é bom nós nos relacionarmos com Jesus Cristo. Hoje nós nos relacionamos em espírito, porque Ele não está mais entre nós. Mas esses homens tiveram a oportunidade de se relacionar com Jesus Cristo diretamente, pessoalmente. E por que eu falei como é bom nos relacionarmos com Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo ele fala abertamente conosco. O texto que nós acabamos de ler diz que os próprios judeus falaram isso. Está aí ele fala abertamente com vocês. Vocês não querem matá-lo? Por que vocês não o prendem e o matam? Porque Jesus Cristo, ele nunca
se omitiu e nunca vai se omitir. Deus nunca se omitiu e nunca vai se omitir no que diz respeito àquilo que Ele tem para falar conosco. Achemos nós bom, achemos nós ruim, o que Deus tem para falar para a gente, Ele fala. Às vezes de uma forma mais decisiva, às vezes de uma forma mais pura, às vezes de uma forma mais amena, às vezes de uma forma mais suave, às vezes Ele faz a ferida, às vezes Ele cicatriza, Ele cura a ferida, mas o que Ele tem que falar, Ele fala. O próprio Jesus chegou para aquele que seria o líder da sua igreja e disse: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ele não estava falando para qualquer um, ele estava falando para aquele que seria o líder da sua igreja, aquele que ele constituiria como líder da igreja após a sua ascensão aos céus. Então, Deus, Jesus Cristo, nunca vai se omitir de falar conosco abertamente. Nós é que precisamos estar abertos para ouvir. Nós é que precisamos estar abertos para entender. E por isso a Bíblia está recheada de passagens que fala isso ou coisa semelhança. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque Deus, Ele sempre fala abertamente, Ele sempre vai falar abertamente. Aqui nesse caso, nesse episódio, tiveram pessoas que creram. A palavra do Senhor diz que muitos creram, mas outros se insuflaram e queriam prendê-lo, matá-lo, chamaram até os guardas. Mas só que Jesus Cristo não veio para morrer na hora que o homem queria matá-lo. O tempo da morte de Jesus Cristo não seria determinada pelo homem. O tempo da morte, o dia da morte de Jesus Cristo foi determinado por Deus. E assim como todas as coisas das nossas vidas, por isso lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que há tempo para todo propósito embaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar. Há tempo de catar pedras, há tempo de espalhar pedras. Há tempo para tudo. E o grande barato de Deus estabelecer tempo para tudo na nossa vida, é porque Deus, Ele é extremamente organizado. Eu estava ouvindo Davi orando aqui, fazendo a oração da família, e geralmente quando eu peço para alguém fazer a oração da família, a minha oração acompanha da pessoa que está orando. Quando ele está quebrando as maldições, eu estou quebrando as maldições. Quando ele está orando pelas autoridades espirituais, eu estou orando pelas autoridades espirituais. Quando ele está orando pela minha família, eu estou orando pela minha família. Eu fico ligado. Não é uma oração de concordância. Eu não fico simplesmente concordando com a pessoa que está orando. Eu sigo o roteiro que ele estabelece de oração. E a mesma coisa que ele está fazendo, eu estou fazendo. Porque imagina, a pessoa está orando aqui pela família, Senhor abençoa, derrama da tua bênção sobre minha casa. Senhor, eu quero a maldição, desfaz o laço, e que não sei. Arroja por terra o espírito de confusão, e o outro está dizendo abençoa. Imagina Deus, o que é que eu vou escutar agora? Porque há tempo para todo propósito embaixo do céu.
E nós precisamos estar atentos aqui. Mais uma dica ao pessoal da nossa. Nós precisamos estar atentos aqui. Porque há tempo para todo propósito embaixo do céu. Até na nossa oração, até no momento que nós estamos orando aqui, nós precisamos estar atentos. Para nós não estarmos em conflito entre nós. E o texto que nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor nos diz o quê? Que os homens queriam matar Jesus Cristo, mas não era chegada a hora não era aquela. Versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era chegado o momento da sua morte. E nós precisamos estar atentos ao tempo de Deus. Fala para a pessoa que está do lado: você precisa estar atento ao tempo de Deus, à cronologia de Deus. Porque às vezes Deus estabelece um tempo para você e você está clamando por outro. Deus estabelece um tempo para você e você está se esforçando por outro. E como tem pessoas que se deram mal na Bíblia por causa disso, mas também como tem pessoas que se deram bem, porque entenderam o tempo de Deus, porque se moveram embaixo do tempo que Deus estabeleceu. E por isso foram abençoados. E por isso conquistaram, tiveram sucesso. E Deus quer derramar essa condição sobre as nossas vidas. Deus quer derramar essa condição sobre a tua vida. Mas você precisa ter sensibilidade espiritual para entender o tempo de Deus. Vamos falar dos espias. Aqueles que perderam o tempo de Deus. Foram enviados 12 espias. E ao voltarem, eles começaram a relatar acerca da terra, a falar como era a terra, e disseram: contra ela nós não poderemos subir. Caleb e Josué levantaram as suas vozes no meio do arraial e disseram: eia, subamos, possuamos a terra e herança. Porque se o Senhor se agradar de nós, certamente prevaleceremos contra ela. Esses gigantes que vocês veem, Deus já retirou deles o seu amparo. Eles são nosso pão e nós o podemos devorar. Eles desejaram pegar em pedras para apedrejar Josué e Caleb, e a glória do Senhor se derramou sobre o arraial, e Deus os queria matar, mas levantou a sua voz e disse: ninguém dessa geração vai subir à terra que sob julgamento eu prometi dar a vocês e a seus pais, salvo meu servo Josué e Caleb, porque deles houve um espírito diferente. Aí Deus lança uma sentença sobre eles e diz que os cadáveres deles vai cair no deserto. E o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Depois que Deus fala que o cadáver deles iria cair no deserto, o que é que eles fazem? Eles se reúnem e dizem: vamos subir, vamos conquistar a terra. Perderam o tempo, perderam a hora, perderam o momento. Deus já havia derramado uma sentença sobre eles que ninguém deles subiria à terra, e eles insistiram em subir.
E Moisés falou: a arca da aliança não vai com vocês. Eles insistiram em subir, mesmo assim. E ali muitos foram derrotados, porque perderam o tempo de Deus, perderam a hora de Deus. E quando você não está em sinergia, quando você não está trabalhando no cronômetro de Deus, no tempo de Deus, irmão, você perde oportunidades, você perde promessas, liberações que Deus deu para você, porque você não sabe qual é o tempo de Deus, então você vai fazer outras coisas. Eu tenho uma irmã, ela falou um dia desse, no grupo da família, ela morou comigo, nós éramos solteiros, e ela falou: custou, o cara chato, exigioso, e custou para eu aprender, mas eu aprendi que a primeira coisa que uma dona de casa precisa se envolver para fazer é a comida. Se acordou, primeira coisa que você tem que fazer é a comida. Porque você botou a comida no fogo, você pode lavar o banheiro, você pode varrer a casa, você pode passar uma cama, ou passar uma roupa. Você pode fazer tudo, a comida está lá no fogo. Não te impede de fazer nada. Agora, se você for fazer essas coisas, você for varrer casa, se for lavar banheiro, se você for passar ferro na roupa, quando você vê já é 11 horas, e 11 horas não dá mais tempo para você fazer nada. Aí a comida só vai sair 2, só vai sair 3, só vai sair 4, e olhe lá. Então, se você acorda, já providencia logo a comida, já pega a coisa da geladeira, já tira da geladeira, já bota, ou então deixa no outro dia, numa noite no dia anterior, para descongelar, quando você chega de manhã e você vai fazer, você agiliza tudo, e aí você vai, pelo menos é o que eu penso, tá? Eu acho que é o mais fácil. Tem que discorda para falar. Mas você pode ter certeza que as mulheres que não fazem assim perdem tempo, não conseguem se organizar, insistem e temam e dizem e acontece e aquilo outro. Tenta fazer assim para você ver. Se duvidar, 11 horas a comida não está pronta. Agora, se você for fazer as outras coisas, querer providenciar a comida a 11 horas, dependendo do que você vai fazer, não dá nem para tratar. E aí perde o tempo de Deus. Eu estava falando para o menino que eu trabalho, e estava falando para Alain, hoje ele chegou hoje lá no trabalho e estava falando. Eu falei, eu tenho uma grande estratégia de trabalho no meu ambiente. Primeiro eu trabalho com a mente, depois eu trabalho com os braços. Porque se eu resolver trabalhar com o braço primeiro, para depois trabalhar com a mente, eu vou perder. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego no trabalho é desenvolver uma estratégia de trabalho, uma dinâmica de trabalho. O que é que eu vou fazer? Bom, isso aqui é primeiro, isso aqui eu vou fazer. E quando eu trabalho sozinho, sem ajudante, aí fica mais evidenciado mesmo, porque eu já tenho uma estratégia elaborada de trabalho para que eu não atrase o meu cronograma. E muitas pessoas perdem o tempo porque são desorganizadas. E como Deus ele é organizadíssimo, Ele não vai fazer nada na tua vida fora do tempo. E Ele não vai te abençoar se você estiver fora do tempo dEle. Jesus Cristo não poderia morrer no primeiro ano do seu ministério? Não poderia?
Mas Deus determinou que seria no terceiro ano do seu ministério. Deus tinha e teve algum motivo para isso. E quando os guardas quiseram prender Jesus Cristo, aqui a palavra diz que não era chegada a hora, porque Deus tem um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. E aí eu quero perguntar para você: qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que você acha que você está vivendo? E qual o tempo que você acha no que diz respeito ao propósito de Deus para a tua vida? Qual o tempo de Deus? Dentro do contexto, do propósito, do chamado de Deus para a tua vida, qual o tempo que você está vivendo? Será que você está na cronologia de Deus? Ou você está fora da cronologia de Deus? Será que você está adiantado no que diz respeito à cronologia de Deus? Será que você está atrasado no que diz respeito à cronologia de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que talvez os teus esforços estejam se esvaindo como água escorre numa peneira, justamente porque você não está no tempo de Deus para a tua vida, porque você não está na hora de Deus para a tua vida. Talvez Deus, você esteja na terceira hora e Deus já esteja na nona. Talvez você ache que esteja na nona, mas Deus está na terceira ainda. E foi esse o grande erro daqueles homens. Na hora em que Deus havia determinado para que eles subissem, eles não queriam subir. Quando Deus falou, vocês não vão subir, aí eles se acharam, começaram a se achar homem. E morreram na batalha, porque não estavam no tempo de Deus. Para não demandar tempo, eu ia falar de mais alguns, para não demandar mais tempo, eu vou falar de um que viveu exatamente o tempo de Deus. Conhecidíssimo, José. Se nós olharmos o histórico de José, alguns outros homens, mas se nós olharmos o histórico de José, nós vamos entender que José sempre andou no tempo de Deus. Tudo que José viveu foi dentro do tempo de Deus. E ele não antecipou o calendário, nem atrasou o calendário de Deus. Porque esse povo aí era para entrar naquela época, teve que esperar mais 40 anos para entrar. Atrasou o calendário de Deus. José não. José teve o tempo de viver com o seu pai. E o que José fez no tempo que vivia com o seu pai? O que José fez? Não entendi. Aprendia com o pai, honrava o pai, obedecia ao pai. Tem filho que é assim. Enquanto viveu com o pai, não obedecia, desonrava, zoava o barraco, não aprendia com o pai. E geralmente esses, quando saem, mas dá cabeçada na vida, meu Deus. Mas como dar cabeçada na vida? Porque o tempo de aprender, de ver, olhar para o pai como referencial, era aquele tempo.
de absorver, de entender que o pai já tinha passado pelos caminhos que ele passou, que já sabe muito mais da vida do que ele. Mas o que é que acontece? Os filhos sempre acham que sabem mais do que, mas não sabem nada, inocente. Os filhos sempre acham que sabem mais do que os pais. E do jeito que está o mundo hoje, com esse negócio de internet, aí o filho dá um banho, pai. Porque antigamente era todo mundo bronco, não tinha essas coisas. Muito dificilmente um filho tinha know-how para ensinar um pai alguma coisa. Hoje não. Hoje os velhos não terá minha idade, tá? Está lá no celular, no smartphone, está lá no notebook tentando meu agora. Não, meu pai, deixa eu aí, meu pai, é assim, é desse jeito, quando você vê. Só para você ter uma ideia, olha que eu tenho uma cabeça, vocês sabem disso. Meu pai é semi-analfabeto. Meu pai estudou 2 meses, irmãos. 2 meses. A letra do meu pai dá um banho. Tem muita gente que estudou até os vai focar. A letra do meu pai dá um banho. Eu aprendi a fazer conta de multiplicação com meu pai. Vou contar como foi o episódio para vocês. Aí eu aprendi. Eu tinha a técnica, sabia fazer. Eu cheguei no trabalho dele. Ele falou: Nilson, quanto é 18 vezes 13? Eu estudei, fui lá, botei no chão, 18 vezes 13. Quando eu terminei de armar a conta, ele falou: é tanto. Eu falei: misericórdia, como é que pode uma coisa dessa, gente? Eu vou lhe ensinar o que o colégio não me ensina. 18 vezes 13 é quanto? 18 vezes 10, 180. 3 vezes 18, 54. 54 vezes 180, mais 180, 234. Está feita a conta, meu filho. Nunca mais eu esqueci. Por isso que eu estou dizendo, olha que eu já estava isso, já no 2º grau. Já estava prestes a concluir o 2º grau. E quem me ensinou a fazer conta foi meu pai. Semi-analfabeto. Semi-analfabeto não. Analfabruto. Com 2 meses de escola. Hoje, os filhos dão um banho nos pais no negócio de tecnologia, está ensinando. Então, se antigamente eu já achava que sabia mais do que meu pai, ele não sabia nada, nada da vida. Imagine hoje que os filhos dão um banho no que diz respeito à tecnologia. São os descolados, os para frente. José não. José tinha o pai dele como referencial. José aprendia com o pai. José queria ser igual ao pai. O tempo que ele viveu com o pai foi de abstrair o que o pai tinha de bom. O temor a Deus, o relacionamento com Deus. Ele saiu dali e foi ser escravo. E ele viveu o seu tempo de ser escravo, de ser empregado.
e honrar aquele que o empregou. Ele era escravo? Era. Não poderia ser um revoltadinho da vida? Como eu vejo algumas pessoas falarem, eu me esforçar para meu patrão crescer? Aonde? Crescer mais ainda? Ô tonto, é o seu salário que depende, o seu salário depende disso, do teu patrão crescer, da tua empresa ir bem. E quando José chegou na casa de Potifar e fez, organizou tudo. O tempo de ser escravo passou. E o que aconteceu com José? Ele passou a mandar. E ele soube viver o tempo de mandar. Soube viver a tal ponto que quando a Potifar apareceu na frente dele falando, isso não me compete. Ele sabia mandar. Ele não sabia usar o seu cargo de liderança, de mandar, para desmandar. Ele sabia, ele soube viver o tempo de escravidão e o tempo de liderança. Foi preso injustamente, ele soube viver como prisioneiro. Sensacional. José soube viver como prisioneiro. E deu um show na prisão. Porque com certeza, irmão, não tinha ninguém na prisão que não gostasse de José. Até quem achava José peru deveria gostar de José. Porque me diga aí, irmão, como é que você chega num lugar inóspito, fedorento, miserável, e chega alguém e organiza tudo para você? Até a pessoa que achava que José era peru gostou de José. Rapaz, ó, ele é peru mesmo, mas é outra coisa a prisão com ele. Rapaz, isso aqui era uma fedentina miserável, isso aqui era tudo desorganizado, mas agora, rapaz, é um cheiro de desinfetante maravilhoso. Porque José soube viver o tempo da prisão, soube viver o tempo da espera. E tudo isso enquadrado no tempo, no propósito de Deus. E mantendo a sua integridade espiritual, a sua santidade, a sua comunhão com Deus. Aí ele foi governar o Egito. Saiu da prisão para governar o Egito. E ele soube viver o tempo de Deus como governador. Soube viver tanto que precisou ele morrer, o faraó que andou com ele morrer,